Eu queria que você abrisse a palavra no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, vamos ler do versículo 1 em diante. Marcos, capítulo 3, verso 1, diz assim: Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida voltou-se para os seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam em seu redor, irado e muito triste, pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes, para tramar um modo de matá-lo. Meus irmãos, vamos orar agora pela palavra. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado pela liberdade do Teu Espírito. Pai, eu peço que a Tua palavra, assim como falou comigo, que ela possa falar com cada filho Teu aqui hoje. Que o nosso coração seja, Pai amado, uma terra fértil para receber a boa semente da Tua palavra. E que ela venha frutificar em nós a 30, 60, 100 por um, Pai. Que possamos entender, compreender e praticá-la, Pai, para que o Teu nome seja louvado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu pensei num tema para essa palavra, para essa pregação, e o que me veio à mente foi o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. E eu creio que nós vamos entender um pouco o porquê disso. Aqui diz que Jesus, ele entrou numa sinagoga. Muitos, hoje, tem alguns movimentos que são anti-igreja, sabe? Eles falam assim: não, Jesus não tinha esse negócio de templo, de igreja, de não sei o que e tal. O negócio é só na rua. Isso é meia verdade, porque Jesus pregava assim, dentro dos templos. Jesus curava também dentro dos templos. A questão é que Jesus não se restringia aos templos. Jesus pregava fora dos templos. Jesus salvava quem estava lá fora também. Então nós não estamos presos ao templo. Aqui é o lugar que nós nos reunimos para adorar, para louvar o Senhor, para receber uma palavra, para ajudar um ao outro. Mas nós não somos crentes dentro de igreja. Em qualquer lugar, a glória de Deus deve se manifestar. Amém? Então, nós não adoramos o templo, não achamos que o templo é especial. Especial tem que ser a sua vida diante de Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então não é, eu lembro que quando um rapaz, onde era a igreja antes, lá na Santa Catarina, antes de virar a igreja, era um clube de jogo. E para quem sabe a minha história, sabe que eu tive problema com o jogo. Eu fui viciado em jogo, tive uma libertação com relação a jogo, e Deus levou a gente a abrir a igreja bem onde era o maior clube de jogo de Vaiporã. Então onde era o clube de jogo virou igreja. E onde era antes a igreja era um bar. Aí tinha alguns amigos meus do futebol, falou: Juliano, aí não tem jeito, cara, você está fechando o bar, fechando o clube de jogo. Daí eles falaram que eu não vou falar o que eles falaram que eu vou fechar da próxima vez. Eu falei: nós vamos mesmo, se houver oportunidade nós vamos, pregamos e vira a igreja também. Porque aonde o santo de Deus chega, que sou eu e você, ali se torna igreja. Por isso casa também a igreja, aonde for a igreja. Nós não adoramos os lugares, mas a palavra de Deus fala que aonde os que creem vão, os sinais os seguem.
Mas Jesus estava ali na sinagoga. Jesus entrou porque ele pregava também nos templos, ele curava também nos templos, e ele entra naquela sinagoga, e a palavra de Deus diz que ele nota ali, dentro do templo, um homem. Eu quero que você perceba que Jesus, ao entrar no templo, ele viu um homem que tinha uma mão ressequida. Ele nota aquele homem com aquele problema, com aquela dificuldade. Jesus, ele não entra no templo olhando para os sacerdotes, ele não entra no templo cumprimentando os fariseus, ele não entra no templo fazendo média com quem tem cargo bom. Jesus, o que ele faz quando ele entra no templo, a primeira coisa é olhar quem está em dificuldade. E nós também temos que ter o mesmo olhar de Jesus. Muitas vezes a sociedade leva as pessoas a honrarem só quem tem posição, só quem tem dinheiro, só quem tem um cargo importante na política. Então, quando chega um político, tem um monte de gente atrás, assim, vem uma galera. Jesus não é assim. Jesus faz o inverso. Às vezes ele olha para aquele que está sentado lá por último, sozinho, chorando. Jesus, ele olha o coração de cada um, e ele olha para o necessitado. Será que esse tem sido o nosso olhar também? Será que esse tem sido a nossa forma de ver as pessoas, o mundo? Jesus, ele sempre se volta para aquele que mais precisa. O coração dele se move em direção daquele que sofre, daquele que espera dele receber da graça de Deus, daquele que espera do milagre, aquele que espera a salvação, aquele que espera uma libertação. É para esse que Jesus olha. Então não importa se eu estou bem vestido ou mal vestido, não importa se eu sou importante ou não, nada disso importa diante dele. O que importa é se o meu coração está sedento da presença dele. Aí eu sei que eu chamo a atenção de Jesus. Meus irmãos, da mesma forma que Jesus entrou naquele templo e ele olhou para o necessitado, quando ele entra também no nosso coração, ele começa a olhar para dentro dele e ver onde precisa ser consertado, aonde aqui dentro precisa ser alcançado ainda, porque muitas vezes nós aceitamos Jesus, nós falamos, não, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, eu faço a vontade de Deus, mas tem muitas áreas dentro de nós, que nós não permitimos o trabalhar de Deus, e Deus, quando Ele entra, Ele começa a querer trabalhar bem essas áreas, porque Ele quer fazer uma libertação completa nas nossas vidas. Deus não se contenta com 10% do Juliano, Deus não se contenta com 50% do Juliano, Ele quer transformar por inteiro a vida do Juliano. Será que nós temos permitido isso? Que Jesus venha transformar cada área do nosso ser? Meus irmãos, eu conheço pessoas que foram como um foguete para Jesus, se derramaram, se jogaram, falaram, não, eu sou de Cristo, agora eu vou viver essa vida. Mas aí Jesus começou a entrar no coração dele, o Espírito Santo começou a trabalhar dentro da vida dele, e aí tem algumas coisas que Deus quis trabalhar, e daí a pessoa deu um passo atrás, falou, opa, isso aqui ainda não, isso aqui eu ainda não estou preparado para entregar, isso aqui eu ainda não estou preparado, Jesus, para mudar nisso. Uma vez nós estávamos conversando com a senhora,
E essa senhora, ela tinha uma questão muito difícil na vida dela, e um problema muito grande com os filhos, e ela despejava toda aquela raiva, aquele ódio, mas nós sabíamos que não era só os filhos que estavam errados, ela também tinha erros. E nós conversamos com ela e falamos assim: olha, você tem que ir lá e pedir perdão para os seus filhos. Meu irmão do céu, na hora, o quê? Eu pedi perdão? Não, foi eles que erraram e não sei o que e tal e tal. Na hora relutou, mas passou alguns meses, ela foi. Depois ela veio toda alegre contar para mim assim, falou: pastor, eu fui lá, eu pedi perdão. Eu falei: glória a Deus. E os laços que estavam quebrados começaram a se reatar, e os relacionamentos que já não tinham mais, começaram a Deus fazer todo um trabalhar de novo. Nós temos que permitir as coisas dentro de nós, porque nós somos bons de desculpas, meus irmãos. Nós sempre temos uma desculpa para não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, e é sempre uma boa desculpa, segundo a minha forma de ver, né? É sempre um bom motivo para eu não fazer. Uma vez eu vi um pastor dizendo assim: sabe que nós inventamos as desculpas? Inventamos os obstáculos, porque se nós não inventarmos, nós vamos ter que cumprir. Então nós sempre vamos colocar uma barreira, para não ter que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas Jesus, Ele derruba as barreiras. O nosso Deus, Ele quer trabalhar em nós de forma completa, e Ele olha para aquele homem com a mão deformada, e eu quero que você imagine o seguinte: Jesus, Ele entra no templo, e ali está cheio de fariseu, saduceu, os sacerdotes, as pessoas que odiavam Ele, eles queriam pegar Jesus, e era sábado. Ele falou assim: Ele vai fazer um milagre aqui hoje, nós vamos pegar Ele. E Jesus está ali, e Ele entra e Ele olha a necessidade daquele homem, e os fariseus já estão sabendo, falam assim: ó, Ele vai fazer aqui, que ele não aguenta. Jesus tem que fazer o bem, Ele tem que gerar um milagre, Ele tem que gerar cura, Ele tem que gerar mudança. E a palavra de Deus fala assim: os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Meus irmãos, Jesus foi odiado por pessoas que deveriam amar as obras dele, pessoas que conheciam a palavra, pessoas que conheciam os milagres descritos no Antigo Testamento. O fariseu, um bom fariseu, ele sabia o Pentateuco de cor, os primeiros 5 livros da Bíblia. Pra você ter ideia que o cara era fera. Eles estudavam muito a Torá. Essas pessoas, eles sabiam os milagres na vida de Abraão, na vida de Isaac e de Jacó. Eles sabiam o que Deus tinha feito na vida de Davi. Eles sabiam tudo, bem melhor do que nós. Eles conheciam muito o Antigo Testamento, sabiam exatamente os profetas. Eles tinham livros à parte, além desse que nós temos aqui no Antigo Testamento. Eles sabiam toda a história. Moisés libertando o povo, o mar se abrindo. Então, se tem alguém que devia estar vibrando por aquilo que Jesus estava fazendo, deveriam ser essas pessoas que estudavam a Bíblia, que estudavam a palavra, que conheciam os milagres do Deus do Antigo Testamento. Mas são esses mesmos que estão vendo milagres através de Jesus e estão odiando Jesus.
eles deveriam estar se alegrando. E sabe o que é difícil? É que em vez de se alegrar, eles estavam odiando. Em vez de eles se alegrar com os milagres, com as vidas transformadas, eles não se interessavam pelas transformações. Eles só queriam um jeito de condenar Jesus. Eles só queriam achar um defeito em Cristo. Então eles liam o Antigo Testamento e tentavam procurar em Jesus um erro. Aqueles que deveriam estar ali, louvando a Deus. Meus irmãos, e muitas vezes, ainda hoje é assim. Quando você se levantar para fazer a obra de Deus, aquilo que Jesus colocar no seu coração, para você fazer, se prepara, que as pedradas vão vir, e elas não vão vir de quem está no mundo, elas não vão vir de quem está nas trevas, elas virão de pessoas que dizem conhecer a palavra, mas que não amam a Jesus, e sim a religião, porque esses saduceus e esses fariseus, eles conheciam tudo, mas não se alegraram com Cristo. Sabe quem estava se alegrando com Cristo? As prostitutas, os bêbados, os ladrões, aqueles que ninguém olhava para eles, mas Jesus olhava para eles. Aqueles que a sociedade rejeitava, Jesus olhava para eles. Jesus não só olhava, ele sentava junto e comia junto com eles. Para horror dos fariseus, Jesus fazia aquilo. Sabe por quê? Porque quem devia estar fazendo isso eram os fariseus, porque os fariseus eram os guias. Quem devia estar direcionando essas pessoas a Jesus, essas pessoas a Deus, eram eles, mas eles não estavam fazendo, porque eles como Jesus diz, eles se assentaram na cadeira de Moisés, e resolveram julgar o povo, e resolveram apontar os defeitos, e dizer: aqui você não entra, porque você não está vestido corretamente, aqui você não entra, porque você não tem seguido a lei como deveria seguir. Então o coração crítico deles, sem perceber, matou o amor deles, por Deus, e pelas vidas. E nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós também podemos fazer isso com as pessoas. Nós temos que ter o mesmo olhar de Jesus, o olhar do bom samaritano, o olhar daquele que vê a necessidade e fala: eu vou lá, eu vou ajudar. Não interessa se o sacerdote passou direto, não interessa se o levita passou e nem olhou, eu vou fazer a minha parte. Jesus está levantando pessoas que dizem: eu vou fazer a minha parte. Esse é o olhar de Cristo. Porque desculpa para não fazer nós sempre vamos ter, meus irmãos. Ah, não concordo com aquilo. Parabéns, mais um. Mas o que você está fazendo para que as vidas sejam transformadas? A pergunta é essa. Deus quer que nós tenhamos esse olhar para a vida das pessoas, o olhar de Cristo, o olhar de Jesus. Jesus olha para aquele homem e ele diz assim: venha e fique diante de todos. Meus irmãos, a primeira coisa que Jesus faz depois de olhar para esse homem é falar com ele. Ele fala: vem aqui no centro, vem aqui no meio. Naquele tempo, você ter uma deformação física,
você era tido como alguém que você estava sendo punido por Deus. Muitos entendiam que aquilo era decorrência de pecado, ou seu ou dos seus pais. Alguém errou ali, porque se Deus é justo e você está sofrendo, é porque você merece. Então, muitos dos religiosos usavam essa desculpa para não ajudar. Não, ele está assim porque ele merece. Então, essa situação aí, ó. E o que acontecia? Eles rejeitavam. Então a sociedade rejeitava. As pessoas não conversavam com esse homem, não ligavam para ele, não olhavam para ele nos olhos, não conversavam com ele como se ele fosse um igual, porque em Cristo todos nós somos iguais diante de Deus, todos nós somos filhos amados de Deus, mas ele não era tratado assim. Mas Jesus chama ele e conversa com ele. Meus irmãos, eu tento imaginar a surpresa desse homem. Afinal de contas, não foi qualquer um que chamou ele, foi Jesus que olhou para ele, foi Jesus que começou a conversar com ele. Aquele homem que cresceu sobre rejeição, sob olhares de reprovação, mas naquele momento Jesus olha para ele e fala com ele. Ele é notado, não pelo seu defeito, mas por quem ele é. Quantos de nós, às vezes nos sentimos rejeitados? Quantos de nós, às vezes nos escondemos, ficamos nos cantos, porque somos conhecidos por um defeito, por um fato que aconteceu na nossa vida, na nossa família, coisas às vezes que nos marcaram lá de trás. E quantos se sentem indignos por causa disso? Quantos pensam, não, comigo não dá, Juliano, você não conhece o meu passado, você não sabe o quanto eu já errei, você não sabe os problemas que eu tive na minha casa e na minha família. Quantos se veem assim? Não tem uma mão ressequida, mas uma parte do coração está assim. Quantos enfrentam problemas que não deram causa, mas por causa de algo que aconteceu dentro de casa, a pessoa se sente abandonada por Deus. É com você que Jesus está falando hoje, e é para você que Ele está olhando hoje, porque Ele não rejeita os seus filhos. Às vezes a sociedade pode rejeitar, mas até a própria família pode rejeitar, mas o nosso Jesus, Ele não rejeita. Ele nos olha nos olhos, não pelo que nós temos, não pelo que representamos, não pelo nosso passado, mas simplesmente com um olhar de amor. Ele olha para nós. Esse é o nosso Deus. E Ele chama aquele homem, e Ele fala: vem aqui, porque o que eu vou fazer na sua vida, todos vão ver, todos vão ver, até aqueles que te rejeitam hoje, eles vão ver a minha graça se manifestando sobre você. Onde Jesus chega, Ele começa a transformar de dentro para fora. O maior problema desse homem não era a mão ressequida, era se sentir esquecido. Por isso Jesus chama ele
no meio para todo mundo ver, para dizer assim: você é importante para mim. Pode ser que você esperou a atenção de todo mundo e nunca ganhou atenção por causa dessa mão ressequida, mas eu olho para você. Jesus chama ele ali no centro, e Jesus é incrível, porque ele aproveita do mesmo momento, não só para promover o humilhado, mas para humilhar aqueles que se exaltam. Naquele mesmo momento, ele chama aquele homem para ficar ali no centro, para mostrar a dureza do coração daqueles líderes. A palavra de Deus diz assim: Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida voltou-se para os seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E eles ficaram em silêncio. Meus irmãos, existem pessoas aqui que Deus quer curar hoje do senso de inferioridade. Deus não quer que nós nos exaltemos, mas também não quer que nós nos achemos indignos, menores do que os outros, inferiores. Muitos de nós passam a vida lutando por algo, para conquistar as coisas, para poder achar que então é alguma coisa, e não entenderam que dessa forma nunca vão alcançar, porque nós só somos realmente transformados quando reconhecemos o amor de Deus por nós, quando conhecemos este amor, que é de graça. Deus simplesmente nos amou, e Ele nos amou antes de termos nascido. Ele nos deu a vida. Então nós não tínhamos feito nem nada de bom nem de ruim, e Ele já nos amou. E quando nós começamos a entender isso, que somos amados do Pai, nós paramos de querer mendigar a atenção dos outros, amor das outras pessoas. Paramos de colocar o nosso valor nos olhares que os outros nos dão. Hoje não são mais olhares, são curtidas, né? Se tiver pouca curtida, ninguém gostou de mim. Se eu postei uma foto, uma coisa que a pessoa se acha um nada. Meus irmãos, pelo que nós estamos nos medindo? Será que é pelo amor de Jesus demonstrado na cruz? Alguém que deu a vida por mim? Não existe amor maior do que esse. Nada maior do que isso. Mas às vezes eu troco o amor de Deus e passo a balizar a minha vida por coisas tão efêmeras, tão passageiras, tão pequenas, mesquinhas, e eu me frustro por isso. Mas quando eu entendo que eu sou amado de Deus, meus irmãos, eu ando feliz e satisfeito no Pai. Aí não tem mais seta do inimigo, não tem mais nada que pode me derrubar, porque eu sei quem é que me sustenta, eu sei em quem que eu me refugio, eu sei quem é o meu Pai. Então não importa mais se pensam isso ou aquilo de mim, não. O que importa é o que Deus pensa
a meu respeito. Jesus está curando o coração desse homem, e está curando o coração de muitos aqui, amém? Jesus chama ele no centro, e agora ele se volta para os religiosos, ele pergunta assim: o que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruir? O que Jesus está perguntando de verdade? Jesus está falando assim: vocês acham que o meu Deus, que o meu Pai, qual que é o desejo do coração dele? É salvar ou destruir? Vocês acham que o Deus que se revelou na palavra, qual é a intenção dele? Jesus está provando o coração daqueles saduceus e fariseus, dos religiosos, porque Jesus sabe, vocês estão apegados à lei, mas vocês já morreram por dentro, vocês estão quebrando todo o intuito da criação do meu Pai, que é amar, que é restaurar, que é salvar, que é se alegrar com os filhos, quando eles voltam para casa. Pensa, olha comigo, Jesus, ele não está só curando a pessoa, ele está usando daquele milagre, para confrontar toda uma religiosidade em volta, e ele continua fazendo isso, até hoje. Eles não aceitaram Jesus, porque Jesus era simples, Jesus era humilde, eles não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, mas as obras falavam por si mesmas. Não tinha como dizer que um cara que andou sobre as águas não era o Filho de Deus, não tinha como dizer ao cara que multiplicou os pães e os peixes e alimentou milhares que não era o Filho de Deus, não tinha como dizer um cara que vivia expulsando demônio, curando enfermo, e aonde ele ia a graça se manifestava, que ele não era o Filho de Deus. Mas a pessoa resolveu se apegar na religiosidade. Nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes Deus fala conosco também, e nós queremos dar uma resposta religiosa para Deus. Jesus, quando conversou com a samaritana, ele começou a trazer revelação para ela. Você não tem marido, né? Você já teve tantos, eles não estão mais aqui, né? E tal. E ela fala: vejo que és profeta. Qual que é o monte certo para adorar? É o que nós adoramos ou o que vocês? Ela dá uma resposta religiosa, para tentar dispersar, porque Jesus está começando a entrar no coração dela, e quando Jesus começa a entrar no coração, ela começa a querer se apegar na religiosidade. Às vezes Jesus vai trabalhar tão profundo em nós, que todas as bases que nós tínhamos vão embora, tudo aquilo que a gente achava que tinha vai embora, e fala: Senhor, e agora? Agora é do meu jeito. Ele fala: agora é do meu jeito, agora é da minha forma, e é isso que Ele faz conosco. Quando Ele traz aquele homem no centro, e Ele pergunta, Jesus está confrontando toda a hipocrisia e religiosidade, Ele está mostrando aos religiosos o que está em seus próprios corações. Jesus revela o que está no mais íntimo do nosso ser, porque Ele quer curar as intenções, nos trazer para uma vida verdadeira, pura e santa de verdade. Mas quando Jesus confronta eles, eles ficam calados, porque eles não querem ver a cura na vida dele, eles não se alegram com aquilo que Jesus faz. Meus irmãos, sabe quando a gente é religioso? Quando a gente acha que é só na nossa igreja que acontece, quando a gente acha que é só aqui que é. Não, meu irmão, isso aqui é só mais um lugar. Deus age em tantos lugares, de tantas as formas. Por isso nós não defendemos placa de igreja, não achamos que essa igreja é melhor do que as outras, não. O importante é que o nome de Cristo seja honrado,
Foi Ele que morreu numa cruz por nós. É para Ele, é Ele que nós adoramos. Placas passam, Ele é eterno. A palavra de Deus é eterna. Nós servimos a um Deus que sabe todas as coisas e conhece a minha vida e a sua. Mas Jesus, a palavra de Deus fala o seguinte: Jesus olhou para os que estavam ao seu redor e diz que ele ficou irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Meus irmãos, Jesus se entristece, ele fica irado. E o que entristeceu Jesus? Porque aqueles filhos que serviam no templo, sacerdotes, fariseus, saduceus, aqueles que deveriam se alegrar com milagres, aqueles que deveriam se alegrar com salvação, são aqueles que estão com o coração endurecido. E Jesus se entristece. Nós, o que mede a nossa religiosidade é saber se nós nos alegramos também quando o reino aumenta em qualquer lugar. Eu estava lendo um livro hoje, é um livro muito legal, chama Formador de Heróis, muito bom. E o trecho que eu li hoje fala de um pastor lá na Índia. Ele é pastor lá há 32 anos. Nesses 32 anos, lá na Índia só tem 3% de cristãos. 3%. E eles são muito perseguidos. Eles são torturados, eles são presos, a própria polícia do estado prende eles, porque o cristianismo é proibido lá. E muitos são mortos. E esse pastor, ele já plantou lá na Índia mais de 250 igrejas. E ele fala assim: eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu não sei se a minha família, se eles não vão sequestrar a minha família, mas eu vou continuar fazendo a vontade de Deus, fazendo discípulos, plantando igrejas, levando o amor de Deus para as pessoas. E ele cita muitos milagres que acontecem em meio às perseguições. Um dos pastores de uma dessas igrejas, ele chegou uma turma de outra religião lá, e seguraram esse pastor e estupraram a esposa dele na frente dele. Depois de alguns meses, esses pastores, a esposa e o pastor, foram pregar o evangelho para esses que estupraram a sua esposa. E eles se converteram. E eles batizaram esses homens. Você nunca vai ver isso em lugar nenhum, a não ser em quem foi encontrado por Jesus de verdade, a não ser quem vive um evangelho verdadeiro. Qualquer outro lugar, o que seria realizado era vingança. Mas esse pastor e essa pastora amaram quem ninguém amaria, amaram quem fez mal diretamente e de forma profunda. Você entende a diferença do evangelho e da religiosidade? Enquanto a religiosidade busca condenação,
busca a separação. O Evangelho vem transformando, vem mudando, vem curando, vem fazendo tudo novo. Às vezes a pessoa, quando ela está muito presa na religiosidade, ela fala: mas isso não é justo, Juliano. Uma das maiores histórias de missionários no mundo foi um grupo de americanos que vieram para a Bolívia pregar o Evangelho para uns índios. E esses índios, isso foi na década de 50, esses índios, eles não eram tranquilos não, eles eram daqueles de guerra, daqueles que quando vinha estranho, eles matavam. E eles tentaram conversar com esses índios, e conversaram um pouco, trocaram alguns presentes e tal, mas certo dia, os índios invadiram aquele local, e mataram os 5 missionários. Sabe o que aconteceu anos depois? A esposa de um desses missionários voltou lá. Tem um livro sobre isso, lindo, o livro é lindo. Ela foi lá e ela pregou para esses mesmos índios que haviam matado seu marido. E toda a aldeia se converteu. Um dos índios que matou o marido dela se tornou pastor dentro daquela aldeia. Tem vídeo dele no YouTube, desse índio, já passou 30 e poucos anos já, né? Eu não estou conseguindo lembrar o nome dessa mulher que escreveu o livro, mas depois eu mando no grupo lá. Você entende o que é o Evangelho verdadeiro? Jesus, ele se entristece, porque ele olha o coração daqueles religiosos, fala: vocês não estão se alegrando com o que eu estou fazendo, vocês não estão se alegrando com o milagre que está acontecendo, com a salvação que está acontecendo. Mas ele chama aquele homem, e diz: estenda a sua mão. Todos sabiam que esse homem tinha uma mão ressequida. O homem sabia, as pessoas sabiam, Jesus sabia, mas mesmo assim Jesus fala: estende sua mão. E ele tem que mostrar diante de todos. Meus irmãos, o princípio que Deus quer nos ensinar é que muitas coisas, para serem curadas na nossa vida, precisam ser expostas. Às vezes nós escondemos falhas dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento, escondemos problemas, pecados escondidos, e vamos levando, mas se você quer que a cura seja completa, você tem que expor tudo. As pessoas que passaram pelo encontro com Deus sabem como que é. Tem que expor para que haja cura. O perdão, Tiago diz que o perdão nós recebemos de Deus, mas a cura é quando confessamos os irmãos. Então, se você tem coisa a tratar na sua vida, procure seu líder de célula, procure seus pastores, converse. Nós temos que estender a mão, porque enquanto nós escondermos, não haverá tratamento, não haverá mudança. Jesus fala para aquele homem estender a mão, e a palavra de Deus fala: o homem estendeu a mão, e ela foi restaurada. Pode ter coisas que te envergonham hoje, que travam você com relação ao seu futuro, coisas que você fez no passado, coisas que te assombram ainda. Então hoje é o dia de você expor isso para Deus. Hoje é o dia de você pedir perdão por algumas coisas. Hoje é o dia de você liberar perdão para algumas pessoas,
pessoas que você ainda odeia, lá no fundo do teu coração, sabe, pessoas que te prejudicaram, falaram mal de você, inventaram coisa a teu respeito. Hoje é o dia de você falar: Senhor, eu perdoo, Pai. Senhor, me ajuda, mas eu libero perdão sobre essas vidas. Hoje é o dia que Deus quer que você estenda a mão. Quem está falando com vocês é uma pessoa que já foi viciada, egoísta, egocêntrica, tinha muito medo, nunca me imaginei falando em público, já fui muito mentiroso, e várias outras coisas. Vou falar a lista aqui, é grande. Mas um dia Jesus me chamou, e eu tive que estender a minha mão, e eu tive que mostrar as minhas mazelas, eu tinha que mostrar onde está ressequido, mas Ele cura, Ele transforma, Ele faz, é o amor dEle. Aquele homem saiu de lá transformado. Você quer sair transformado aqui hoje? Amém? Meus irmãos, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, grandes coisas, mas quando Ele falar para estender a mão, estende. Quando Ele falar para mostrar o que tem que mostrar, mostra. Às vezes você passa uma vergonha, fala: meu Deus, vou confessar isso aqui, vai ser difícil agora, hein? Vou falar isso aqui que está acontecendo, vai ser complicado, mas fale. Fique de pé agora, eu quero orar por você.